Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no drama histórico e geopolítico que está por trás do primeiro capítulo do Êxodo. É uma história que começa com uma promessa divina e se transforma numa crise nacional. Vamos lá entender isso. Tudo começa aqui, com este versículo. E essa linguagem, sabe, não tá aí por acaso. Ela é um eco direto da bênção de Deus lá no livro de Gênesis. É basicamente uma promessa se cumprindo de um jeito espetacular. E é justamente essa explosão de gente, essa bênção, que vai preparar o terreno para todo o conflito que vem em seguida. E aqui que fica a grande pergunta que vai guiar nossa análise. Como é que pode uma coisa tão boa, um povo prosperando, crescendo em número, ser vista como uma ameaça existencial, a ponto de justificar opressão e genocídio? É isso que a gente vai desvendar. A nossa história começa com uma virada de chave, uma mudança total de status. Porque o livro de Êxodo não continua exatamente de onde Gênesis parou. Existe um intervalo de tempo bem longo aí. Um silêncio que muda absolutamente tudo. O que é impressionante aqui é a escala de tempo. A gente não está falando de uma ou duas gerações. São mais de 200 anos entre a morte de José e o surgimento desse tal novo rei. Pensa em quanta coisa pode mudar em 2 séculos. Memórias se apagam, alianças políticas se desfazem e a percepção sobre um povo pode se transformar por completo. E para a gente ter uma ideia do impacto daquela bênção do começo, a gente precisa lembrar desse número aqui: 70. Apenas 70 pessoas. A família de Jacó chegou no Egito como um pequeno clã. Centenas de anos depois, eles eram tantos que, como o texto diz, a terra se encheu deles. É esse contraste, sabe, de um começo tão humilde para um crescimento massivo que vai gerar o medo do faraó. Agora, vamos focar na peça-chave que dispara toda essa crise: o faraó. A frase, um novo rei que não conhecia José, é muito mais do que só uma troca de governante. Ela está sinalizando uma verdadeira revolução geopolítica no Egito. E para entender essa revolução, a gente precisa conhecer esse termo, Ixos. Eles eram governantes de origem semita, assim como os israelitas. Então, sob o domínio deles, outros grupos semitas provavelmente eram bem-vindos. Mas quando os egípcios nativos conseguiram expulsá-los, o que aconteceu? Uma onda de nacionalismo e xenofobia varreu o país. Essa tabela mostra a virada de forma bem clara. Na era dos Ixos, ter semitas no Egito era normal, talvez até vantajoso, mas com a ascensão da 18ª dinastia, de faraós como Amose I, o clima vira da água para o vinho. Os israelitas, que antes eram convidados, agora são vistos como uma potencial quinta coluna, um inimigo interno que poderia se aliar com invasores. Diante dessa suposta ameaça, o faraó não age por impulso não, ele implementa uma política de Estado fria, calculada, começando por usar toda a máquina estatal para controlar e explorar o povo israelita. Um ponto crucial aqui é o tipo de servidão. O texto descreve um sistema de trabalho de corveia. Isso era comum no Egito, onde a população era convocada para obras públicas. A diferença é que, para os israelitas, isso se tornou um regime permanente, opressor e projetado para esmagá-los. E não se engane sobre o propósito dessas construções. As cidades de Pitom e Ramsés, construídas com o suor dos hebreus, não eram simples armazéns. Eram bases militares estratégicas na fronteira mais vulnerável do Egito, o delta do Nilo. Ou seja, a opressão deles estava diretamente ligada à segurança nacional e ao expansionismo militar egípcio. O plano do faraó se desenrola em etapas claras e cruais. Primeiro, a estrutura de controle com capatazes. Depois, o trabalho pesado em projetos estratégicos. E, por fim, o objetivo de amargar suas vidas. Essa expressão é tão poderosa que, mais tarde, é comemorada na refeição da Páscoa com ervas amargas, uma memória sensorial daquela servidão. Mas a opressão gera resistência. E o que é interessante, a primeira faísca de desafio não vem de um exército ou de um líder político, mas de 2 mulheres corajosas, Sifrá e Puá, as parteiras hebraicas. Aqui a gente vê um confronto direto de vontades. De um lado, a ordem absoluta do homem mais poderoso da terra, que era considerado um Deus vivo. Do outro, a ação desafiadora das parteiras, cuja escolha se baseia numa lealdade diferente, numa autoridade superior. Para a gente entender a profundidade dessa desobediência, a gente precisa conhecer o conceito de Ma'at. Para os egípcios, Ma'at era a ordem cósmica, a justiça divina que mantinha o universo funcionando. E o faraó era o guardião de Ma'at. Desobedecê-lo não era só um crime político, era um ato contra a própria estrutura da realidade. Portanto, o que temos aqui é um momento monumental. A ação das parteiras motivada pelo temor a Deus representa um choque direto de visões de mundo.
A autoridade absoluta do Estado egípcio, personificada no faraó, é desafiada por uma ética externa, uma lei moral que está acima do rei. Com todos esses elementos, o capítulo 1 vai montando meticulosamente o palco para uma confrontação que será épica. As linhas de batalha foram traçadas, não com exércitos, mas com políticas de Estado e atos de consciência. E assim, no final do capítulo, a situação é esta. Um crescimento populacional que o Egito vê como ameaça, um Estado usando todo o seu poder para oprimir, mas essa opressão fracassa, e, crucialmente, a resistência moral já começou. O conflito é inevitável. E quando a opressão e a primeira tentativa de genocídio falham, o faraó escala sua política para o nível mais desesperado e terrível. Ele mobiliza toda a população egípcia para cometer infanticídio, transformando um projeto de Estado em um crime coletivo. O palco está montado. De um lado, o poder total de um império determinado a eliminar uma ameaça. Do outro, um povo que, apesar de tudo, continua a crescer e a resistir. Essa situação insustentável exige uma intervenção. E é exatamente essa intervenção que o resto do livro de Êxodo irá narrar.